Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês hoje para complementar, a nossa série de vídeos de ações que são interessantes pensando com uma visão de longo prazo e curto prazo também, Nós já tínhamos falado a respeito de Aura, Banco Inter e Klabin e hoje vamos falar sobre mais uma ação e depois brasileira e depois na próxima série vamos falar aí sobre as ações estrangeiras. Deixo claro antes o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. A empresa, pessoal, que nós vamos comentar hoje, a ação Itaúsa, Itaúsa 3, Itaúsa 4. Pô, Thiago, mas que sem graça, Itaúsa, já batida, que paga centavos de dividendos e tudo mais. Só que o que acontece, pessoal? Tem algumas coisas muito interessantes aqui, não só de curto prazo, mas com uma visão de médio e longo prazo, que vão fazer com que o resultado de Itaúsa cresça demais, E que na nossa visão estão completamente aí, são questões que estão ignoradas são ignoradas aí pelo mercado, tá? Para quem não conhece, todo mundo aí conhece a Itaúsa, que é a holding que detém a participação majoritária aí de Itaú, tem posição em várias outras empresas, sejam companhias de capital aberto, como a Dexco, como a Alpargatas, como a CCR, ou de capital fechado, como a Egea e como a NTS, a nova transportadora do Sudeste, que a gente já comentou várias vezes, em função de ser uma empresa muito interessante, essas empresas que trabalham com transporte de gás. Então, falando de Itaúsa, pessoal, basicamente o resultado dela ainda vem de Itaú, a tendência no longuíssimo prazo é que isso aí vá se diluindo, e não dá para descartar também que em algum momento a Itaúsa volte a fazer aquisições como ela vinha fazendo nos últimos anos. Quando nós olhamos aqui em termos de múltiplos, a Itaúsa um PL na casa de 7 vezes, opera próximo ali ao valor patrimonial. Lembrando, pessoal, que esse aqui é o nosso Capitalismo Fundamentos. Para quem quiser ter acesso, vai estar na descrição aqui do vídeo, tá? E em termos de múltiplo, assim como os outros grandes bancos, a maioria deles são bastante descontados. Só que na nossa visão, pessoal, o mercado está um pouco subestimando os resultados dos bancos, principalmente Itaú, que na nossa avaliação vão se fortalecer demais e isso vai ter um impacto gigantesco nos resultados de Itaúsa. Lembrando que com a pandemia, o próprio Conselho Monetário Nacional fez uma série de restrições em relação à questão de pagamento de dividendos, redução de capital, as provisões aumentaram bastante, e Itaú até agora não mostrou nada ruim, os outros bancos, Bradesco, uma situação pior, Santander, também tem um risco maior em função da carteira de crédito, o Banco do Brasil sofrendo mais com o agronegócio, mas Itaúsa não, Itaú não, pelo contrário, o banco aí está voando, ele performa bem nesse ambiente de juro mais alto, mas lá na frente o juro cair também, esses bancos costumam performar bem também, tá? O que é interessante aqui, pessoal, a gente observar o crescimento do lucro, mesmo achatado, vamos dizer assim, por resultados não tão bons do Itaú nos últimos anos, a tendência é positiva, E além disso, quando a gente olha aqui o crescimento, da receita das empresas investidas, da alavancagem de Itaúsa, a rentabilidade da holding como um todo, ela vem melhorando. E tem uma outra questão que na nossa avaliação é ignorada pelo mercado, que foi o trabalho que a empresa fez, para melhorar o perfil da dívida. Desde 2022 eles vêm fazendo esse trabalho, fantástico, diga-se de passagem. Em 2022 eles fizeram uma redução da dívida bruta. Em 2023 a redução e o alongamento da dívida. E 2024 o alongamento e redução do custo médio da dívida. Esse trabalho que foi feito nos últimos 3 anos diminuiu a dívida bruta em 45%, a dívida líquida em 82%, comparando com 2022, o serviço da dívida 50% de queda, aumentou em quase 2 anos e meio o prazo de pagamento e a próxima amortização é só em 2028. Basicamente, aqui Itaúsa está trabalhando com o dinheiro dos outros, tá? Então, tem essas questões aqui que vão fazer com que o resultado na última linha ele cresça bastante. E quando a gente fala de resultado na última linha, a gente não pode esquecer que
tem uma questão que é transformacional aqui no caso de Itaúsa, porque nós vamos ter a eliminação da ineficiência fiscal a partir aí de janeiro de 2027. Isso já foi aprovado, já foi sancionado pela presidência em 2025. Eu sei que vai aparecer no resultado a partir de 2027, mas é um valor muito relevante, e é essa questão da incidência de PIS e COFINS sobre os juros sobre capital próprio recebidos pela empresa. Para vocês terem uma ideia, só em 2024 a gente está falando de 740, 750 milhões de reais o custo que Itaúsa teve com isso. Então, se a gente pensar de forma recorrente, nós estamos falando aí de pelo menos 600, 650 milhões de reais a mais de resultado que vai aparecer na última linha. Isso faz uma diferença tremenda no longo prazo, e na nossa avaliação, nem o crescimento do resultado do Itaú, que vai ser maior que os outros bancos, a questão, né, do perfil da dívida, que melhorou de uma forma absurda, e nem essa questão aqui dessa eliminação de ineficiência tributárias foram precificadas pelo mercado. Tá? Tanto que Itaúsa, se a gente pegar nos últimos 6 meses, está performando pior do que Itaú, né? Mesmo com todas essas questões aqui positivas. Tá? Então, está mal precificada na nossa avaliação, né? E tem bastante resultado aqui para acrescentar na última linha, e obviamente, né, vai impactar lá nos dividendos. E o que é interessante, né, pessoal, quando a gente olha 2018 e 2019, esse aqui era a tendência dos dividendos se não fosse a pandemia, né? É uma tendência dos grandes bancos, e eu falo dos grandes bancos porque basicamente o resultado de Itaúsa vem de Itaú, já era, né, aumentar o payout, distribuir mais lucro e ter um crescimento absurdo do yield, né? Então, o que a gente teve nos últimos anos? O resultado do banco melhorando. Por outro lado, né, o preço da ação não subiu demais, né? Então, a ação está mais barata hoje comparativamente com o que estava lá naquela época. E isso aqui que a gente espera, né? Que Itaúsa, com os preços atuais e todo esse incremento de resultado, possa pagar 10, 11, 12% de yield aí, o que é uma coisa fantástica na nossa avaliação. Então, Itaúsa, mal precificada, tem potencial de curto prazo e tem potencial de longo prazo. Para quem gosta de bancos e dividendos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal, o nosso relatório falando sobre Banco do Brasil, tá? E em termos gráficos, né, a gente percebe que esse é o gráfico semanal de Itaúsa. Existe essa lateralidade aqui desde 2019, mesmo com os resultados melhorando, então a gente percebe na prática que como está mal precificado, mas existe uma tendência de longuíssimo prazo aqui, desde 2015, essa linha de referência de alta. Então a tendência primária de Itaúsa de curto prazo é alta, e a tendência primária de médio e longo prazo também é altista, que pode continuar sendo impulsionada com resultados aí bem positivos, que é o que nós esperamos no caso da Itaúsa, tá? Vou deixar para vocês também aqui o nosso site, né, pessoal, para quem quiser conhecer mais. Sempre tem uma promoção ali para quem quiser aproveitar. Aqui tem a questão da nossa consultoria, para quem tem valores acima de 300 mil, as assinaturas da nossa casa de análise, a Research da Capitalizo, o relatório de performance com os resultados de todas as nossas estratégias, né? Eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente, com melhor atendimento. Por isso, no caso de dúvidas, nos chamem no WhatsApp. É só mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.